Ei, companheirada, meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Eu fui instigado por companheiros para falar de programas sociais do governo federal. E eu fiz o compromisso de falar um pouco desses programas sociais, que são vários. A maioria já conhece os mais famosos, outros menos famosos. Vou dar alguns dados de algum desses programas para que você tenha ideia da dimensão do que significa os programas sociais do governo federal e todos criados aí durante o governo Lula e o governo Dilma Rousseff. Evidentemente, tem um programa que é pouco falado, mas ele já atendeu mais de 80 milhões de brasileiros. É o Brasil Sorridente, com tratamento odontológico, desde uma limpeza, um conserto de uma cárie, inclusive com prótese. E agora o programa se ampliou, oferecendo, além da prótese, o implante dentário e a prótese afixada no implante dentário, extremamente moderno. Isso é muito importante, que são mais de 33 mil equipes no Brasil, atuando no Brasil Sorridente. E por incrível que pareça, o prefeito de Araguari assumiu para si, de forma covarde, né, como se fosse obra dele, a oferta de implante e tratamento dentário para os povos de Araguari. É de uma estupidez atroz, né? O prefeito Confeito ele não se cansa de passar vergonha, né? Mas tudo bem. Esse é um dos programas sociais para o povo e tem ampliado agora com as ambulâncias, com os carros que estão indo na zona rural, na periferia, para fazer esse tratamento direto com a população. Isso é extraordinário, né? Mas nós temos na área de saúde também os mais médicos, agora chamado Médicos pelo Brasil. São mais de 50 mil profissionais atuando na periferia das grandes cidades e das pequenas cidades onde médico nenhum quer ir. Então o governo federal paga o salário, a estrutura, garante que o profissional tenha o dever e o direito de se atualizar, estudar, portanto, ele continua estudando para oferecer um melhor serviço. É um negócio extraordinário. O Médicos pelo Brasil, o conhecido Mais Médicos, né? Em Araguari tem mais médicos, né? Nós temos número menor do que nosso direito por ausência e incompetência da Secretaria de Saúde, que não reivindica o número que nós temos direitos como Araguari. Se não me engano, são 6 mais médicos para Araguari, pela população. Nós só temos 2 ou 3 por incompetência da Secretaria de Saúde. Evidentemente que nós vamos falar do Bolsa Família. Bolsa Família já atendeu mais de 21 milhões de famílias. Mas os números são importantes. Em Araguari tem mais de 11 mil famílias, 11.724 que recebem o Bolsa Família mensalmente. Para vocês terem uma ideia, o que significa isso economicamente para Araguari? Significa que todo mês entra pelo Bolsa Família mais de 8.190.000 reais para o comércio de Araguari via Bolsa Família. Então tem tanta gente idiota que fala que é contra. Mas esse dinheiro do Bolsa Família que entra em Araguari, repito, 8.190.000 mês. Se você multiplicar por 12 meses, dá quase 100 milhões de reais. Esse dinheiro vai para onde? Não vai para comprar dólar, não vai para comprar ouro, nem comprar ações na bolsa. Esse dinheiro vai para comprar comida, roupa, bens de consumo para as crianças, para a mulher. Eu lembro que eu lecionava no José Carneiro da Cunha e uma das primeiras beneficiadas era uma mãe solo, que ela tinha 2 filhos do Zé Carneiro. 2 praticamente da mesma idade. Tinha mais, mas 2 da mesma idade.
e ele só tinha um par de chinelo e uma blusa de frio. Essa blusa de plástico, inclusive é uma propaganda de cigarro. Enfim, ela, quando recebeu o primeiro Bolsa Família, na época, se não me engano, era R$ 70, era alguma coisa, 60 ou R$ 70, faz muito tempo. A primeira coisa que ela foi comprar 2 pares de chinelo, um para cada um, e 2 blusinhas para eles irem para a escola. Isso fez uma diferença vital na vida deles, na vida escolar, porque eles começaram a ter dignidade mínima, mas dignidade. Não precisavam ir descalço nem sofrendo frio. Então, o Bolsa Família é importante. E para os incautos que falam contra o Bolsa Família, porque o pessoal não quer trabalhar, é mentira. 90% das carteiras assinadas nos últimos anos no Brasil, mais de 90%, estou botando 90%, mais de 90% das carteiras assinadas no Brasil nos últimos anos são pessoas originadas do Bolsa Família. Portanto, é tudo uma grande engodo, uma grande mentira. O problema é que patrão no Brasil não quer pagar salário digno, quer explorar, quer um regime de semi-escravidão com o seu trabalhador. Aí não vai ter mesmo, porque ninguém quer ser explorado a ponto de trocar dias e dias de serviço, noites inclusive, a troco de uma marmita. Isso não há necessidade disso mais. Por isso, o Bolsa Família é um programa extraordinário e ele precisa ser melhorado e ampliado. Ampliado no seguinte sentido, e aqui é a minha sugestão, que as pessoas, já existe, que as pessoas que são seguradas pelo Bolsa Família e que consigam um trabalho com carteira assinada, ela tenha um tempo maior para ir se desligando e reduzindo o valor do Bolsa Família até que é o ponto que ela fique só com o salário dela. Isso pode estimular, inclusive, o patrão a pagar salário melhor para garantir que essa mão de obra qualifique. Inclusive, é importante que tenha uma empresa de supermercado chamada Savenago. Savenago coloca todo ano 25% do seu lucro à disposição dos servidores, é dividido por todos. Uma parte em janeiro, em julho, e outra parte em janeiro. A cada 6 meses ele divide 25% do seu lucro com os funcionários. Não tem rotatividade. Não há Bolsa Família que tire o povo da Savenago, do supermercado Savenago para trabalhar. Não é verdade? Então, Minha Casa Minha Vida, evidentemente, é um dos grandes programas do governo Lula, engembrado, engenhado, pensado na Conferência Nacional das Cidades, que eu estava presente, inclusive, e o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1.400.000 moradias. Só em Araguari foram mais de 6 mil moradias, entre nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e atualmente tem o nível 5, que são para aquelas pessoas que têm renda acima de 12 mil reais. Então, pode comprar um imóvel mais caro e ter os seus benefícios. Então, Minha Casa Minha Vida é algo extraordinário. E se a gente imaginar em Araguari 6 mil pessoas, 6 mil famílias beneficiadas, imaginar que um aluguel médio em Araguari é R$ 1.000, eu não vou nem R$ 1.000, essas pessoas estariam pagando 6 milhões de reais por mês de aluguel. Evidentemente que agora esses 6 milhões que essas pessoas pagariam aluguel em Araguari, elas estão fazendo o quê? Comprando o seu eletrodoméstico, aumentando a sua casa, alimentando melhor, fazendo mais compras no supermercado, comendo melhor. E isso é extraordinário. BPC, benefício de prestação continuada, para idosos, pessoas PCDs, pessoas com deficiência. O BPC é a garantia da dignidade, que é um salário mínimo. Muita gente é contra, mas não é não, gente. Esse é um programa que garante a idosos que não contribuíram ao longo da sua vida para o INSS e pessoas com deficiência que garantam ter pelo menos o que comer e se garantir. Isso é de extrema importância.
e os valores não são tão elevados. Gás do Povo em que entrega o gás para as pessoas que necessitam. Muita gente acha que é um programa só baseado na economia. Não é verdade. O Gás do Povo tem o seu fundo na saúde. Por quê? Porque pessoas que cozinham com álcool, com lenha, têm graves problemas de saúde. A lenha pode provocar problemas pulmonares, respiratórios. E o álcool é o maior veneno com queimaduras enfrentados no SUS pelo Brasil afora. Ou seja, o gás, em casa, além de garantir dignidade para aquela família, também promove saúde, evitando problemas respiratórios com a fumaça da lenha e também, importante, com possíveis queimaduras e acidentes domésticos com álcool. Então é extremamente importante esse programa Gás do Povo, porque ele tem um cunho social, um cunho de saúde e um cunho econômico. Se as pessoas não precisarem gastar seu BPC, seu salário, seu Bolsa Família com gás, ela vai ter um pouquinho mais de dinheiro para comer melhor, adquirir um pouquinho mais de dignidade com alimentação para ela e para os seus filhos. A CNH Brasil, um programa extraordinário em que reduziu os custos para tirar a CNH do Brasil, para virar condutor oficial e garantir emprego, garantir renda, e garantir tudo. A média de custo de uma carteira era de R$5.000, hoje tem R$600, até mais barato. Quem quer usar todo o que o governo oferece, paga apenas R$300, que são os valores para o médico, para o pessoal. Isso é de extrema importância. Além disso, já são mais de 4 milhões de pessoas que tiveram sua carteira, que já eram condutores, que tiveram sua carteira renovada por ser bons condutores. Portanto, ele não precisou pagar. São milhões ou bilhões de recursos que foram economizados pelos brasileiros e sobraram para ele. Que ia gastar 5 mil, está gastando 400, 500, 600, portanto está sobrando dinheiro no bolso. Que ia gastar 400 para renovar a carteira, agora está sobrando no dinheiro do bolso. E esse dinheiro, repito, não vai para comprar dólar, comprar ouro, comprar diamante, comprar ação, vai para o supermercado da esquina, vai para comprar um medicamento que é necessário, vai para comprar um calçado melhorzinho. É isso, uma roupa mais adequada, um eletrodoméstico que precisa. É por isso que é tão importante o CNH Brasil. O Move Brasil, um outro programa recém-colocado, 33 mil condutores já compraram seu veículo novo. 33 mil. E nós vamos atingir milhões, porque são recursos na ordem de 30 bilhões de reais. E agora o valor máximo é até 200 mil reais para adquirir o seu veículo. Todos já fizeram a conta. Quem aluga um carro para trabalhar de Uber ou de qualquer outra coisa, ou motos para fazer entregas, se ele comprar o veículo, o valor da prestação é menor do que o aluguel que ele paga. Portanto, ele está pagando o que é dele num valor menor do que o aluguel. É algo simplesmente espetacular. Mas nós temos mais restaurantes e cozinhas comunitárias. Os restaurantes aí, alguns oferecem uma refeição balanceada, perfeita, por R$1. R$1. Em Araguari, infelizmente, o prefeito prometeu e não cumpriu. Mas nós temos aí. E em muitas cidades, como Uberlândia, nós temos as cozinhas comunitárias. Não é restaurante porque a pessoa vai lá e leva marmita e leva comida para casa, né? Para comer almoço, a janta. Enfim, nós temos cozinhas e restaurantes comunitários que atendem essa comunidade mais carente das periferias das cidades e do interior do Brasil. Pé de meia, que é baseado no antigo Bolsa Escola. É um recurso para garantir que o menino não saia do ensino médio. O resultado do pé de meia é tão extraordinário
que em um ano e pouco de existência, 40% das evasões escolares do ensino médio acabaram. E 30% de aprovações aumentaram. Portanto, os meninos não estão saindo do ensino médio e estão estudando mais para poder ser aprovado. O valor, se o menino ficar perfeitinho nos 3 anos, ele adquire R$10.000, o que é muito barato. Muito barato. 3 anos para que um jovem fique estudando e procure uma vida melhor de carreira. Você sabe quanto custa um preso numa cadeia por mês? R$20.000. Agora, garantir uma criança estudando, um jovem estudando por 3 anos, R$10.000. Qual que é melhor? A cadeia para alguém, 20.000 por mês para toda a sociedade, ou 10.000 para que ele não corra esse risco, que ele fique estudando e melhorando a sua condição. Então é importante dizer isso, e a gente tem muitas outras propostas. Nós queremos, por exemplo, que no novo governo Lula, a isenção do imposto de renda atinja o que é calculado pelo DIEESE como o valor real do salário mínimo. Na Constituição, no artigo 5º, diz que o salário mínimo tem que garantir, o valor do salário mínimo tem que garantir para uma família de 4 pessoas, saúde, educação, alimentação, transporte, lazer e habitação. Esse valor calculado pelo DIEESE, em 2026, teria que girar em torno de R$7.500 por mês. Então, o mínimo que o governo poderia fazer é isentar imposto de renda para esse valor de salário. Hoje nós temos isenção de R$5.000. Para o ano que vem, nós temos que trabalhar para isentar nesse valor que o DIEESE calcula. O ano que vem, certamente, um valor maior. Então, propostas nós temos, os programas. Mas eu quero fazer um adendo com você. Já são 17 minutos de vídeo, mas eu quero alertar vocês que existem programas sociais que são para os ricos no Brasil. Sim, programas sociais que os ricos não falam que eles são beneficiários. Por exemplo, você sabia que existe o Bolsa Escola para os ricos? Sim. Quem paga R$3.000 de mensalidade para o seu filho estudar no colégio particular, que é um de direito, fala, eu pago caro. Não, não paga não, porque no imposto de renda no ano seguinte, tudo aquilo é descontado no imposto de renda. Portanto, ele não pagando o imposto de renda, significa que quem pagou a escola para o filho dele estudar numa escola boa foi o povo brasileiro, porque ele deixou de pagar imposto de renda. A mesma coisa do Bolsa Saúde. Tem muita gente que tem plano de saúde caro para a família. Muito bem, não tem nenhum problema em relação a isso, é um direito. Só que quem paga esse plano de saúde também é o povo brasileiro. Por quê? Porque ele desconta no imposto de renda. Então, se ele não paga imposto de renda, quem pagou foi o povo brasileiro. Todos nós, então, bancamos o Bolsa Escola para os ricos, o Bolsa Saúde para os ricos. Mas tem mais, tem o Bolsa Patrão. Muita gente fala, ai, a licença maternidade. Quem paga a licença maternidade para as mulheres que têm carteira assinada e licença paternidade para os pais que têm carteira assinada é o INSS. O patrão desconta no valor que ele tem que pagar, recolher o INSS, o valor que ele paga de salário para a mulher que está de licença maternidade e para o pai que está de licença paternidade. Portanto, não é o patrão que paga, quem paga é o INSS. Portanto, nós que pagamos. Mas eles dizem que o custo é dele. Que custo? Ele não paga absolutamente nada para a mulher na licença maternidade, é descontado tudo do INSS. Mas nós temos mais. Você sabia que existe o Bolsa Empresário? São as isenções fiscais. Prefeituras que isentam ISS, isentam IPTU, para ricos dizerem que vão colocar uma coisa e às vezes nem colocam. Mas tem o estado de Minas Gerais, só em 2026, vai isentar algumas empresas em 25 bilhões de reais de não pagar imposto. 25 bilhões de reais. Se eles não pagam imposto, os que são ricos, os empresários,
evidentemente que vai faltar serviço para o povo pobre, e se o Estado está quebrado, como Minas está quebrado, quem vai pagar a conta é o povo de Minas Gerais e não os empresários. Mas nós temos mais. Você sabia que existe o Bolsa Transporte? Você que tem a sua motinha aí, precisa pagar IPVA, senão vai ser presa. Mas o rico, que tem avião, helicóptero, iate, jet ski, ele não paga IPVA disso. Então o rico, o seu meio de transporte, né? Vamos lembrar, o que é IPVA? Imposto de propriedade de veículo automotor. Jet ski automotor é. Helicóptero é. Avião é. Iate é. Se ele não paga IPVA disso, ele está tendo Bolsa Transporte, porque ele não precisa pagar. Então a gente precisa disso. E além disso, temos o Bolsa Rentismo. O que é o Bolsa Rentismo? É o Banco Central manter uma Selic tão alta, em que o cara pega seu dinheiro, aplica num banco, não faz absolutamente nada e fica nadando. E quem está pagando esse imposto alto, que é o juro alto, é o povo brasileiro. É quem faz investimento, é o empresário que tem que investir. Esse paga o juro alto para que o rentista fique cada vez mais rico. Meus queridos, minhas queridas, ou a gente combate isso de forma firme, frenética, para que a gente consiga justiça social e justiça tributária, que é um outro termo, né? Ou seja, o rico pague mais rico, não tem isenção de impostos, não ganhe os benefícios que ganham hoje. Imagine você que um sujeito tenha 2 filhos, pague, sei lá, 5 mil em cada escola, para cada matrícula, dá 10 mil por mês, 12 meses, são 120 mil reais. Eu paguei. Não pagou, porque a hora que ele faz a declaração de imposto, aquele valor é descontado do imposto de renda dele. Então não tem cabimento um trem disso, isso nós precisamos rever profundamente. Se nós quisermos ter o Brasil mais justo, mais igualitário, socialmente mais justo, tributariamente mais igualitário e, acima de tudo, um Brasil em que todos sejam iguais perante a lei. Um grande abraço, fiquem em paz, reflitam sobre essas informações, porque além desses programas sociais existem muitos outros que a gente não comentou aqui. Tchau, gente!